Quando eu leio as Escrituras, em Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 25, eu vejo algo que me fala mais sobre Abraão do que sobre Ló. Está escrito assim: não faria justiça o justo juiz de toda a terra? Nós vemos que Abraão havia sido visitado pelo próprio Deus. E Abraão sabia que o Senhor o estava visitando, tanto que o que ele prepara para aqueles 3 homens é nitidamente uma oferta para Deus. Mas aí o Senhor diz: ocultarei eu de Abraão o que faço, visto que ele será um homem poderoso sobre a terra e ensinará a sua família a andar nos meus caminhos? E Deus então fala para Abraão que toda a maldade de Sodoma e Gomorra estava subindo diante dele. E nós vemos então uma atitude inesperada de Abraão, porque Abraão naquele momento, ele intercede pelos sodomitas. Ele vai interceder pelo povo de Sodoma. Ele vai interceder pelo povo de Gomorra. E ele vai dizer: Senhor, e se lá houver 50 justos, o Senhor destruirá do mesmo jeito aquela cidade? Você acha que Abraão não sabia toda a perversidade, malignidade que por aquelas bandas acontecia? É lógico que ele sabia. Você acha que Abraão era um menino inexperiente? Ele tinha 25 anos de peregrinação por aquelas terras. Ele sabia muito bem os boatos que rodava naquelas províncias acerca do povo de Sodoma e Gomorra. Mas, mesmo sabendo toda a maldade, Abraão intercedeu. E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E se houver 10? Nós vemos que a intercessão de Abraão, ela é constante. E aí você pode até me dizer: ah, pastor, ele tinha um interesse, o seu sobrinho Ló estava ali. É verdade. Ló havia mudado para as campinas do Jordão, que ficavam ali nas planícies de Sodoma e Gomorra. Mas você quer que eu te diga uma verdade? Abraão entendeu o seu propósito. Será que nós, como cristãos, entendemos o nosso propósito? Ou estamos como João e Tiago, quando o povo não recebeu o Senhor Jesus? Você lembra quando Jesus, naquela última semana de vida, estava se dirigindo para Jerusalém? E ele pede guarida em uma cidade samaritana, e eles negam a Jesus a guarida, porque dizem que o seu aspecto era como de alguém que se dirigia para Jerusalém. E aí Tiago e João chegam até Jesus e dizem: Senhor, quer que oremos como Elias orou e que caia fogo do céu e consuma aquela cidade? E Jesus olhou para eles e disse: não, vocês ainda não perceberam de que espírito vocês são, a quem vós pertenceis. Ou seja, vocês ainda não entenderam o seu propósito. Abraão entendeu o seu propósito. E nós, como cristãos, devemos também entender o nosso propósito. Será que a nós pertence o julgamento? Será que a nós compete o apontar do dedo? Será que a nós compete julgar as pessoas, os homens e as mulheres, por mais pecadores ou dignos de juízo que eles sejam? Eu digo a você que não. Quando Abraão intercede por Ló, pela mulher de Ló,
pelas filhas de Ló e por tudo que Ló tinha e até pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, Abraão está naquele momento fazendo jus a quem ele é. Porque nós sabemos que o Senhor, quando convocou a Abraão, ele disse: Abraão, anda na minha presença, porque abençoando te abençoarei e amaldiçoando te amaldiçoarei. Quando Abraão intercede, ele percebe o seu propósito, porque ele sabe que quando ele abençoa, ele também é abençoado. Mas que quando ele amaldiçoa, ele também é amaldiçoado. Por isso eu pergunto a você, será que nós entendemos o nosso propósito diante de Deus? Que o nosso propósito não é amaldiçoar, mas é abençoar? Porque abençoando também seremos abençoados, enquanto que amaldiçoando seremos amaldiçoados. Que neste momento você medite nesta palavra e que você perceba qual é o teu propósito e ore. Peça a Deus neste momento que te liberte de toda e qualquer espécie de julgamento, porque estes julgamentos estão trazendo maldição sobre a sua vida. E Deus, Ele quer que você entenda o seu verdadeiro propósito. Portanto, ore agora. Peça a Deus que te liberte, que te livre de todo pré-julgamento, porque assim, abençoando, você será abençoado em nome de Jesus.